Vestibular da URCA, a Universidade Regional do Cariri, que abrange uma área de mais de 300 quilômetros quadrados. Ele foi tema. Agora eu vi um livro. O livro não dizia nada, você olhando pela capa. Na capa do livro dizia um livro de história, que era um livro sobre o educador, quer dizer, um material de trabalho do professor, orientação do professor passar para os alunos. E quando eu cheguei lá na frente, em uma das páginas, quem era que estava lá? Chiquinha Gonzaga, a primeira pianista do país, que era do século passado, e Luiz Gonzaga. Então você não tem mais como esse livro do professor, você não tem como falar só sobre o Nordeste. Sou nordestino, não tenho nada contra falar o maior cantor nordestino, não é isso. É que o nome de Luiz Gonzaga, o trabalho dele, cresceu tanto que abrangiu todo o país. Nós temos na televisão um programa no domingo que chama The Voice Kids. Há poucos dias nós tivemos um menino que ganhou, o nome dele é Thomas, menino de 9 anos, ganhou o festival The Voice Kids cantando o que? Asa Branca. Na segunda-feira encontrei umas meninas, disse, a menina cantou melhor. Eu disse, quem ganhou? Foi a menina? Ela disse, não, foi aquele galeguinho. Aí eu disse, como é? E ele é de onde? É do Rio Grande do Sul, ele é gaúcho. Ele disse, e o que foi que a menina cantou? Eu nem lembro. E o que foi que o menino cantou? Asa Branca. Se a menina tivesse sabedoria suficiente, teria cantado Asa Branca. Com a voz que tem, né? A melodia que sabia. Quando o Gilvan pegou na sanfona, o orientador disse logo, vamos tocar Asa Branca. Você deu um exemplo aí em relação à sanfona, se toca Asa Branca. Não é só a sanfona, flauta, violão, tudo. Porque a Asa Branca só tem 3 tons. Além dela ser pequena, ela tem expressão musical, né? A música é grande, mas ela só canta todinha a música em 3 tons. Resultado, agora há poucos dias, o menino era gaúcho. Quem votou no menino em The Voice Kids, as meninas, os meninos aí tá ouvindo, né? Porque aqui tem criança pelo meio, tem 3 aqui. O menino era gaúcho, cantou Asa Branca. Quem votou não foi a mesa. Se tivesse sido a mesa, teriam votado na menina. Que a mesa tem o arrumadinho. Quem cantou foi o povo, quem votou foi o povo brasileiro. É a opinião do povo brasileiro. Votou no menino, no Thomas. Agora há poucos dias, quem se apresentou foi um menino com a sanfoninha. O nome do menino é Taylor. De onde? De onde nós almoçamos lá ontem. Em Calcaia. O Taylor é aqui de Calcaia. Com a sanfoninha, moleque todo, cantou bem, chamou a atenção da mesa. De Gibão, chapéu de couro, que ganhou lá de Aprígio, de Oricuri, Alpercata, Gibão, chapéu de couro, representando. Foi muito querido, foi muito aplaudido. Só 2 cadeiras viraram para ele. Mas o show que ele deu depois do próprio show, valeu. Então, essas coisas de Luiz Gonzaga, quando se diz assim, Luiz Gonzaga foi menino, foi mestre, foi professor. Se tivesse estudado, teria sido doutor. Como não foi à escola, só pôde ser tocador. Cabra! Complementando a sua fala aí, eu tenho uma neta, 5 anos, vai fazer 6 em junho. Então, a música que minha neta gosta do Luiz Gonzaga, ela canta e dança. Aí eu digo, é onde o Luiz Gonzaga, cabra, shot das meninas. Então, aí eu digo, rapaz, uma menina dessa
se ligar numa música de Luiz Gonzaga, Shot das Meninas, que a música não morreu, tá atual. Entendeu? Mas, Reginaldo, numa certa oportunidade, eu estava apresentando um programa, coloquei um ouvinte no ar, uma senhora. Ela disse, Carlinhos, eu estava a fim de ouvir uma música do Luiz Gonzaga. Há a possibilidade? Eu digo, com certeza. Você sabe o nome? Ah, eu sei que assim é. Me parece que o nome da música é Tengo Lengo Tengo. Irmão, eu fui às gaitadas, certo? Morto vaqueiro, né? O morto vaqueiro. O Roberto fez aqui, porque quando a gente está, eu profiro palestra em todo o país. Pode ver no YouTube ou mesmo no meu Facebook, Reginaldo Silva, e tem uma página que é Esposaga Brasil. Então eu levo esse trabalho e quando eu estou proferindo palestra, as meninas, os meninos, eu não sei, parece que as meninas são mais enxeridas do que os meninos. Com certeza. Se comunicam mais com a gente, falam mais. A doutora disse que é. Aquela menina. O shot das meninas estamos comemorando 65 anos da sua gravação original. A Asa Branca, agora no dia 3, completou 71 anos. Dia 3 de março. E o shot das meninas, que naquela época todo forró era gravado em 3 de março, nesse período de março. Então, o shot das meninas, em março, agora estamos comemorando 65 anos de sua gravação. Mas é uma música muito conhecida. Quando as pessoas dizem, às vezes na palestra, eu falo, olha, tem uma música de Luiz Gonzaga até que eu sei que vocês não conhecem. Fica todo mundo apreensivo. Só quando eu digo assim, Mandacaru, aí elas repetem. Quando o fulora nascer, é o sinal que a chuva chega no sertão. Só que tem um grupo, eu fiz uma exposição em São Paulo, aliás 2, e uma delas eu conheci um pessoal lá de Guarulhos, um sanfoneiro, ele disse, olha, meu grupo só toca Luiz Gonzaga, e meu cantor ele canta assim, Manacaru, quando pula lá na cerca. Rapaz, uma coisa puxa a outra, né? Aí a minha neta, no colégio Pequeno Príncipe aqui, a escola Pequeno Príncipe aqui, ela estuda aqui em Xerabovim, né? E então tem lá, toca aquela música na tua rádio DVC, aquela música que diz oi, piso, me peneiro, xere, me fala dessa música aí. Reginaldo, tem um aqui que pede a Mané Caru, certo? Mané. Deixa eu ler aqui essa mensagem. Estamos aqui em Macapá, no estado Amapá, na região do norte do Brasil. Marcos Cláudio Queiroz, parabenizando, dizendo da lição de vida de Luiz Gonzaga que o mestre Reginaldo está fazendo aqui nessa live. Ele está emocionadíssimo, dizendo ele que nunca na vida ouviu alguém se expressar com tanta propriedade a respeito de Luiz Gonzaga como está ouvindo agora. É incrível, né, Reginaldo? Marcos, muito obrigado. Olha, Macapá é uma cidade que eu tenho vontade de trabalhar. Já tive contato com algumas pessoas de lá na exposição em São Paulo, no Rio, e em Teresina também. E se não for difícil, você entra em contato com o Gilvan e manda pelo WhatsApp, Gilvan vai informar, o seu e-mail para eu mandar um projeto do nosso trabalho. Terei prazer um dia ir fazer um trabalho em Macapá, que não é difícil. Eu estava com a minha exposição em Brasília, no Congresso Nacional, e lá tinha uma meninazinha, uma garota jovem, bem jovem, deveria ter o quê? Uns 70 anos, por aí assim. E eu acho que ela trabalhava lá. Uma gata assim, de 70 anos, 75. Uma gata? Todo dia ela ia lá na exposição. Quando eu já estava no final, que a gente sabia o dia que ia sair de lá, aí eu me dirigi a ela. Eu disse, menina, ela tomou um susto. Chamei ela de menina.
70 anos. Maneira carinhosa. Eu disse, menina, todo dia você anda aqui. Você gosta de Luiz Gonzaga? Ela falou, adoro Luiz Gonzaga. Foi ele que cantou a música da minha terra. Foi ele que cantou a saída do negro da nossa terra. E Luiz Gonzaga lá é querido. Não sei se é mais do que aqui, mas é a nível. Aí eu falando assim, eu pensei que era, não, deve ser Ceará, Paraíba, por aqui. Eu disse, onde era? Eu disse, Macapá. Eu disse, vixe. Quer dizer, tudo isso nos dá o direito de dizer que Luiz Gonzaga não é só um cantor da música popular nordestina. Ele é um cantor da música popular brasileira. Você concorda, Carlinhos? Como é? Eu estava aqui atento ao e-mail do Marcos que ele está mandando para entregar você. Como é a pergunta que você fez? Com esse contato dessa gatinha de 75 anos, lá em Brasília, no Congresso Nacional, assistindo, olhando minha exposição todos os dias, quando ela disse que Luiz Gonzaga era muito querido na terra dela, e o que o Carlos está passando, essa mensagem que ele está passando para nós, nos dá o direito de dizer que Luiz Gonzaga é a maior expressão da música popular brasileira. Você concorda com isso? Eu não tenho a menor dúvida. Né? Olha, você sabe muito bem que causou revolta no cenário do rádio em Fortaleza e no Brasil todo, quando um determinado cantor disse que estava ocupando o lugar do Luiz Gonzaga. Isso causou uma revolta grande. Eu não vou citar nome aqui, porque vocês sabem muito bem de quem eu estou dizendo. Né? E ele foi realmente humilhado depois que ele fez esse pronunciamento. Eu tenho duas cartas, para melhor 3. Uma era para agora, 2017, em junho, estar em Berlim, abrindo o São João de Berlim, que era para ir em 2016. Só que em 2016 eu disse que não podia ir, e ele alegou também o fato das Olimpíadas, etc. Bom, 2017, mas ficou muito difícil sair daqui para ir à Alemanha. No avião quebra minhas coisas, quebra muita coisa, que eu viajo por Rio, São Paulo e Vitória, no Espírito Santo, Vila Velha, é justamente de avião, e quebra muita coisa. Então eu não fui para Berlim, e tenho mais duas cartas. Isso foram eles que ligaram, eles passaram e-mail e mandaram a carta solicitando o ofício, solicitando com o apoio da Embaixada Brasileira na Alemanha. E as outras duas cartas que eu tenho, é uma do Japão, da Embaixada Brasileira de Tóquio, e a outra da Embaixada Brasileira de Nova York. Luiz Gonzaga, quando começou a sua carreira, o seu sucesso, pode-se dizer, duas pessoas no exterior gravaram a música dele. Kaiko Akiko gravou Baião em japonês, e a cantora brasileira que mais se propagou nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que era a que tinha uma fruteira na cabeça, Carmen Miranda. Carmen Miranda gravou em inglês, e a Kaiko Akiko gravou em japonês. Mas isso quando começou em 53. Estava em pleno começo de carreira. Então a música de Luiz Gonzaga não é uma música nordestina. Foi gravada até pelos Beatles. Disseram. Nós temos aí outro grupo, que inclusive a filha de Humberto Teixeira, o Forró in the Dark, que me disseram, surgiu na televisão aqui em Fortaleza, e até o pessoal de Fortaleza, eu não gosto de falar da vida ali, de jeito nenhum, ficou pensando que era das bandas de Fortaleza, do Nordeste, que o presidente da República, Obama, ouvia.
No final do programa o rapaz disse Forró in the Dark. Forró in the Dark gravou Asa Branca. E foi a única banda dos Estados Unidos que a filha de Humberto Teixeira colocou no filme. O Homem que Engarrafava Nuvens, que é uma homenagem ao pai dela, que é Denise Dumont. Foi uma grande atriz da Globo, grande, mais de 10 novelas. Ela me disse que fez na Globo, e inclusive está aqui. Denise Dumont está aqui nesse livro. E falando nisso, eu quero aproveitar, se for possível, se vocês me permitirem. Esse livro é o primeiro livro da ordem. Porque esse livro não é um livro comum. Ele não é um livro biográfico, não é um livro que fala em carreira de seu Luiz. Ele é um livro pessoal. É um livro pessoal, claro, está à venda. E as pessoas que quiserem adquirir, é só ligar. Liga ou então entra no meu Facebook. Tem todo o endereço aí para gente divulgar, tem? Viu? Tem. E tem os nossos telefones, viu? Que aceita até cobrar. Você ligar a cobrar, Roberto. Então esse livro é o seguinte. O professor Wilson Seraine, presidente da primeira colônia gonzaguiana do Brasil, ele me fez entrevista durante 5 anos. Só que eu não sabia para que ele queria. Também ele nunca me disse. Ele lançou 3 livros dele em Exu. E lá foi muito bom, porque além dele me apresentar esse livro em lançamento, que eu senti uma emoção, que eu não sabia que alguém estava escrevendo sobre a minha vida, os meus 12 anos de trabalho com o seu Luiz. E lá eu tive o prazer de conhecer o Gilvan, que hoje me está trazendo aqui para vocês. Esse presente. E que presente, sinceramente, viu? Presente do dia de São José, né? Trazer um cidadão. São José. Dia de São José. Reginaldo, o Marcos mandou o e-mail e a doutora já anotou ali para passar para você, certo? Lá do Amapá. Ele Ótimo. diz: Luiz Gonzaga do Nascimento foi um compositor e cantor brasileiro, conhecido como o Rei do Baião. Ele foi uma das mais completas, importantes e inventivas figuras da música popular brasileira. Sim, o nome Luiz Gonzaga, quando você diz assim, Luiz Gonzaga, quando eu disse naquele pequeno verso, foi menino, claro, todo mundo foi menino. Mas que eu conversando com o poeta Pedro Bandeira, eu disse: Pedro, qualquer pessoa pode ser poeta. Eu disse: não, porque eu tinha 2 violeiros, quem mais discuta é violeiro. Até os violeiros de Missão Velha, a terra de Roberto. Então eu disse o seguinte: a poesia é uma fala que fala desse país. Não precisa ser poeta para falar em Luiz. Falei em Luiz Gonzaga, que muito o povo falou. Foi sanfoneiro do povo que o Nordeste consagrou. Então eu disse: Pedro Bandeira, eu disse o povo que foi você que falou aí. Não, eu não disse nada não. Só que para dizer verso, não precisa ser um grande artista. Você pode. E quando se trata da obra de Luiz Gonzaga, você já tem o verso em sua mente, né? Por causa da lembrança do coração. Eu vou entrar em contato com o Marcos, né? Marcos, lá de Bota aí Macapá. vida de viajante aí no fundo desse carro. E quem sabe a gente vai Isso. ao Macapá, agora mesmo em julho, em agosto, eu tenho um convite do museu, o Museu do Piauí, em Teresina, para fazer a exposição lá. São 30 dias no Museu do Piauí, é onde encerra justamente a procissão das sanfonas. E quem sabe eu entrando em contato com ele, a gente possa se aproximar e marcar uma data. Só precisamos de adquirir um grupo, pessoas que tenham interesse de fazer esse trabalho conosco, e a gente, qualquer instituição, até a instituição filantrópica pode fazer, viu, Marcos, esse trabalho com a gente. Claro, todo lugar tem que ter apoio do município, Câmara dos Vereadores, Prefeitura,
Mas uma instituição filantrópica também é interessante conversar com a gente. Reginaldo, eu vou lhe fazer uma pergunta. Você que teve a convivência com o Luiz Gonzaga. Isso. Deixa eu ler aqui essa mensagem do Marcos. Ele diz: peço música aí a vida do viajante para todos aí de Querubim, principalmente para os meus tios e tias Cláudio Queiroz. Aí, você é daqui de Querubim, Marcos? Cláudio Queiroz, Fábio Queiroz, Fábia Queiroz, Cláudia Queiroz e Aparecido Queiroz, que moram nessa cidade. O Cláudio Queiroz é um dos nossos anunciantes do programa, do meu programa que eu tenho em outra emissora. Ele é proprietário da Autoescola Nota 10, viu? Nota 10. Rapaz, olha. Ô, Reginaldo, tem um fato narrado sobre um determinado show que o Luiz Gonzaga ia fazer em uma cidade, numa campanha política. E na chegada da cidade, o Luiz Gonzaga sofreu um acidente. E desse acidente ele teve que ir para o hospital. E quando o candidato, que era a oposição ao candidato do qual Luiz Gonzaga ia fazer o show, né? Esse candidato imediato foi ao hospital. A história que comprou os médicos que estavam cuidando do Luiz Gonzaga, né? Disse: olha, faço tudo para não deixar o homem sair do hospital. Vão dando um medicamento, vão inventando que... Isso tem veracidade, essa história? Não está registrado, não tem nada registrado, porque às vezes aconteceu, mas se não tiver registrado no geral da vida gonzaguiana, da vida dele, o que hoje eu fiz, ontem, foi hoje, eu acho que quando falou em Nossa Senhora da Penha, esse é registrado, porque quando ele, nesse mesmo acidente, ele chegou no hospital e chamou por Nossa Senhora da Penha. Baião da Penha, né? O Baião da Penha. Isso. Ele pediu salvação a Nossa Senhora da Penha. Aí a enfermeira disse: ô seu Luiz, quando ele voltou, assim, terminou a anestesia, seu Luiz, o senhor não é devoto de Padre Cícero? E por que o senhor chamou Nossa Senhora da Penha? Eu disse: não, eu tenho que chamar quem está mais perto. Pode puxar. Viu, Carlinhos? Esse fato aí, aqui, que são dois fatos distintos. Esse fato aí existiu, porque agora, em julho, eu estava no Cariri Cangaço, no Exu, e teve uma entrevista, Joquinha e Piloto, os dois sobrinhos do Gonzaga, a pessoa lá entrevistou e eu tenho gravado, e ele falou desse fato, dessa viagem do Luiz Gonzaga ia para fazer esse showmício, né, que chamava campanha política. Só que era o seguinte: o candidato que levou Luiz Gonzaga era o candidato de oposição, que estava brigando com a situação, digamos, a prefeitura e o hospital municipal. O que acontece? Aconteceu o acidente, Luiz Gonzaga chega no hospital, imediatamente o prefeito liga para o hospital e pediu para os médicos segura o homem, não deixa como sair não. Né? E o seu Luiz já bem, e tudo querendo ir embora, e os médicos apertam: não, seu Luiz, você não pode sair, você tem que ficar, você não está bem, você tem que ficar, a gente tem que ficar ali olhando e tudo, você não pode sair agora. E chamava os meninos pedindo para segurar Luiz Gonzaga. Realmente esse fato existiu, e esse também que o Reginaldo falou, que com certeza foi um acidente dele de carro, aquele que morreu, até o motorista foi, Reginaldo. Foi esse que morreu, o motorista ou não? Então aconteceu esse casamento que você falou, porque eu ouvi dos dois meninos lá, né? Do Joaquim e do Piloto. Joaquim e do Piloto. Mas Reginaldo não estava presente nesse dia. Antes do Reginaldo falar aí, para não cometer injustiça, a gente está, além de estar com essa live, nós estamos também gravando tudo isso para depois, posteriormente, colocar no YouTube, no Facebook, para aqueles que vão ver esse encontro aqui em Xerabobim.
Mandar um abraço para, eu esqueci, Gerardo Anésio, que tem Gonzagueando lá na FM Assembleia também, Gerardo Anésio. Não esquecendo também Raimundo Paulino, que foi muito conhecido defensor também. Hoje eu não sei por onde anda Raimundo Paulino, é lá de Antônio Diogo. E mais o Luiz Ferreira, lá de Caruaru, que sempre anda Brasil afora, fazendo a comunicação entre os gonzaguianos, a família gonzaguiana. Giovanni, porque no CD do Joquinha... E outra coisa, viu? Só para você ter uma ideia, são 17 horas e 18 minutos. Essa entrevista começou às 15 horas. Ninguém sentiu nada. Não pediram nem água ainda. Giovanni, no CD do Joquinha tem esses dois fatos que ele narra, né? Que ele fala, né? Mas eu fico aqui olhando para o Reginaldo, imaginando ele perto de Luiz Gonzaga. Aquele jeitão, né? Que ele era um pouco meio áspero, né? Não adianta ele dizer que Luiz Gonzaga era uma pessoa espetacular, mas ele era meio áspero, né? E diante de toda essa convivência sua, acredito que você tenha alguma coisa engraçada para contar, né? Conte aí, coisa que a gente sabe. O Luiz Gonzaga está mais do que feliz. Luiz Gonzaga está muito mais do que feliz. Eu recordo quando o Luiz Gonzaga saiu fazendo show no Ceará, né? Eu era rapazinho, garotinho. O menino ia ser candidato a deputado federal, Humberto Teixeira. O sinal, quando vocês passaram ali, que eu estava dentro de casa, minha esposa disse assim: peraí, eu acho que é atrás de você também, Carla. Então, vocês passaram ao lado de um centro de abastecimento chamado Centro de Abastecimento João Teixeira, que tem uma relação familiar com o Humberto Teixeira no Iguatu. Sim, mas você vai contar, não vai nos deixar... meio não, era todo. As pessoas perguntam muito por isso. Inclusive, as pessoas falam em relação ao comportamento de seu Luiz e de Gonzaguinha. Não, Gonzaguinha é um rapaz educado. Gonzaguinha frequentou a universidade, se formou. Seu Luiz não. Seu Luiz saiu de dentro dos matos e os matos nunca saíram de dentro dele. Quer dizer, seu Luiz não foi à escola. O que ele aprendeu de ler e escrever alguma coisa foi no exército. Foram 9 anos de exército. Então, exército, como ele mesmo disse, que o exército era uma escola. Então, hoje a gente comenta dessa forma alegre, dessa forma simpática. Eu tinha pena das namoradas que ele arranjava para ler as cartas que ele mandava. Que era cruel mesmo, viu? Gilvan tem um bocado de cartas, documentos, coisas escritas. Às vezes Gilvan disse: isso aqui, essa assinatura não era de seu Luiz. Isso é pior que é mesmo, que era mesmo. Então eu já conferi vários documentos que Gilvan Salles tem, e coisas que eu não tenho e que ele tem, e eu confiro. A letra de seu Luiz, barbaridade. Também ele podia dizer que não precisava de escrever para cantar, né? Ninguém precisa escrever, né, para cantar. Ele cantou muito bem. Agora, nas minhas palestras, eu digo, a força de comunicação que ele tinha era muito grande. Você vê, a gente vinha ouvindo no carro, a expressão, a comunicação. Na minha palestra, além de falar em política, social, família, religiosidade, comunicação e expressão oral. Porque eu tenho esse texto na palestra que eu vou proferir, quem sabe, se vocês conseguirem aqui em Xeramubim. A nossa palestra, ela envolve tudo isso. A pessoa diz: o que é que tem isso aí com Luiz Gonzaga? Diz: foi o que ele deixou para nós. A comunicação foi uma das coisas mais importantes. Mas porque seu Luiz, conversando com alguém, até aquele documento que foi feito pela TV Manchete, que é um vídeo chamado Conexão Nacional, ele na casa do seu Clóvis, lá no Araripe,
a mulher mentindo, e ele, eu não me lembrava desse detalhe. Então você ouvindo assim rapidamente, você pensa que é um homem instruído. Ele não estava dizendo que era mentira da mulher, é a mulher dizendo que tinha dançado, que Gonzaga chegava quando ganhou a primeira sanfona, ele chegava aqui, a gente tudo mocinha, chamava ele para ir tocar para nós dançar. Aí seu Luiz disse, eu não lembrava desse detalhe. Para não chamar a mulher mentirosa. Para não chamar, porque é o seguinte, quando o seu Luiz adquiriu a primeira sanfona, foi antes dele ir para o exército. Esse documento que foi feito lá foi em 86. Seu Luiz já era um homem idoso. 86, com 3 anos depois, seu Luiz faleceu com 76 anos. Aquela mulher não alcançou. Não temos como tudo que se diz a gente assinar embaixo. O que Gilvan sabe, muita coisa eu não sei. Às vezes Joaquim Gonzaga liga para mim para perguntar alguma coisa sobre o tio dele. Que muita coisa você pergunta, ele não sabe. O próprio piloto, a própria família, Rosinha, eu estive com ela agora na minha exposição lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. Fiz uma exposição de 60 dias no Teatro Net Rio. E nessa exposição a Rosinha esteve lá. Ela dizia, Rosinha, a imprensa, Rosinha, o que é que você está sentindo? Aí ele disse, além do cansaço, eu estou sentindo a presença de papai. Ela dizia, o cansaço de estar ali em pé o tempo todinho. Além do cansaço, estou sentindo a presença de papai. Que a nossa exposição é viva. Fotografias minhas com ele, fotografias de Frei Damião comigo, que eu dirigi para Frei Damião, o maior missionário do Nordeste, que apesar de ser italiano. E nesse tempo, Luiz Gonzaga, o mesmo carro de propaganda fundo bom, que era o que eu conduzia. E fotografias de Luiz Gonzaga com outras figuras importantes, né? E quem era que frequentava a nossa exposição, eu falando hoje, em Aguinaldo Raiol, Ângela Maria, o Agnaldo Timóteo esteve lá também, Fagner. Aí no livro tem muita gente, viu? Tem até uma menina que esteve lá, tem fotografia dela aí, que ela é do bordel da novela das 8. Todo mundo conhece, né? Quando fala no bordel, vixe, Ave Maria, eu sei quem é. Ave Maria, o que é engraçado, né? A novela às vezes mostra coisa boa. E tem muitas novelas que surpreendem a gente. Quando a gente menos espera, toca uma música de Luiz Gonzaga. Então, a obra de Luiz Gonzaga é a maior obra do país. Nós temos, quando eu disse assim, o maior cantor, porque Djavan, ano passado, lá no Festival de Inverno de Pedro II, ali no Piauí, eu fui convidado, é a primeira vez que eu expus lá. E quem cantou no festival? Pessoas dizem, não, só tem banda tal. Não, ao contrário. Alceu Valença, no primeiro dia. No segundo dia foi Erasmo Carlos. No terceiro dia foi Cidade Negra. No quarto dia, que foi Xambinho do Acordeon. E um grupo que eu apresentei de Teresina foi umas meninas que a gente incentivou a fazer esse grupo, que é as Fulô do Sertão. Esse ano já ligaram para mim. Eu disse, quem, por exemplo, já está mais ou menos... Ele disse, olha, a menina disse, eu ouvi falar que é Fagner e o outro é Djavan. Eu disse, ótimo. Eu disse, por que ótimo? Eu disse, é o nosso povo. O ano passado foi o nosso povo. E agora é o nosso povo. Porque a família gonzaguiana é grande. Toda a MPB, os grandes nomes da MPB, esses que eu falei, Roberto Carlos, pessoas dizem, e é o bom, os meninos, Raimundo sabe escutar isso aí, Raimundo, né, lá de Macapá. Pessoas dizem, Marcos. Pessoas dizem que havia rivalidade entre Luiz Gonzaga e Roberto Carlos. Nunca houve. Nunca houve, porque ele cantou o Shot dos Cabeludos, Zé Clementino, Zé Clementino de Vaz Alegre, porque ele cantou justamente na época dos Cabeludos.
Entre 75 e 76 ele gravou o Shot dos Cabeludos. Veja na internet, que todo mundo procura na internet. Isso. No especial Roberto Carlos de 77, tem Roberto Carlos cantando um popurrí, refrões de músicas e o refrão da Asa Branca. Então não existiu incompatibilidade entre Roberto Carlos e Luiz Gonzaga. Que ele gravou, ele fez essa música em 75, seu Luiz gravou entre 75 e 76, e 77 um especial da Globo, Roberto Carlos cantando o refrão da Asa Branca. Isso aí é um documento. Então nós temos, seu Luiz não deixou nenhum inimigo em toda a carreira dele. Nós temos aí um depoimento de Djavan, um rapazinho de 15 anos em Juazeiro do Norte, veio a mim e disse: rapaz, eu vi uma coisa importante na madrugada num canal de televisão. Eu disse: o que foi? Ele disse: estavam entrevistando Djavan. Eu disse: e daí? Alguma coisa? Ele disse: sim, porque perguntaram a ele em quem ele se inspirou no começo da carreira dele. Aí ele disse: Luiz Gonzaga. Nós temos Zé Cabaleiro, que é um nome brasileiro. Ele diz o quê? Diz: minha carreira foi em cima da obra de Luiz Gonzaga. E outros mais, outros grandes nomes da música popular brasileira. Apareceu uma figura na internet, de uma camiseta, com um desenho Luiz Gonzaga tocando na sanfona e o braço levantado parecendo Elvis Presley. Até Gilvan o Gilvan me mostrou, eu disse: ótimo. Ele está comparando Luiz Gonzaga com Elvis Presley. Quer dizer, tem a ver? Tem, porque um compositor ali do Piauí, ele gravou agora, não fez sucesso ainda, mas pode fazer, uma música que ele diz assim mais ou menos, só um trechinho eu vou dizer: se o velho Chico corresse o Mississippi e o Mississippi banhasse Pernambuco, já imaginaram o tamanho do ribuliço, Gonzaga americano e Elvis do sertão matuto. Rapaz. Ô Reginaldo, a sua amizade com o Luiz Gonzaga começou, que eu vi falar, não tenho certeza disso, mas dizem, comentam, né? E seu Luiz teve uma passagem lá em Cajazeira. Foi depois que você roubou a sanfona dele? Olha, esse assunto da sanfona, Roberto, pouca gente comenta. Não fui eu, não. Esse é um dos tais. O Roberto é um dos tais. Mas é um fato histórico e muito bom. Quem estava era Joquinha. E pelo tipo do carro da época, era um veraneio, tudo indica que era Dominguinhos. E foi lá em Cajazeiras? E foi em Cajazeiras. E roubaram a sanfona no Rio de Janeiro. Você estava no meio, né? Não estava não. Eu estava em Missão Velha. Lá na casa do Roberto. Eu arrumei uma namorada em Missão Velha. Arrumou uma namorada em Missão Velha. Quase caso, não casei. Quase. E o pai dela olhou pro meu cabelo e... Aí Roberto me chamou de papa aqui, eu vou pintar o cabelo. Esse caso da sanfona foi interessante. E como o Gilvan falou sobre a humildade... O Carlinho é perigoso, ele vai dizer que encontrou o ladrão da sanfona foi Roberto. Quando o senhor Luiz foi passando, mas depois de alguns anos, a sanfona foi roubada no Rio de Janeiro. E apareceu em Cajazeiras. Olha aí. Escute bem. O senhor Luiz foi passando, na época chamava ponto de ônibus ali na rodoviária. Estou dando uma aula aqui. Na velha rodoviária de Cajazeiras. Aí o senhor Luiz viu aquela multidão, aquela turminha assim na calçada. E disse: parei. Aí foi lá olhar, porque seu Luiz sem chapéu de couro, sem gibão, ninguém conhecia. Ele ficou na multidão e olhando um rapaz jovem, 15, 16 anos, tocando a sanfona. Aí ele esperou que todo mundo saísse. Todo mundo saiu, ficou só ele e o rapazinho.
E no primeiro contato, a primeira audição, você ouvindo eu falar, dá a entender que ele reagiu. Veja só como ele reagiu. Ele disse: meu filho, você pensa em continuar tocando? Sim, senhor, sim, senhor. Um menino simples, que ele, no momento, ele entendeu que aquele menino não foi o ladrão. Alguém roubou e trouxe para ele. Ele foi e disse: você vai continuar, pensa em continuar tocando, por sinal tocando muito ruim. Aí o senhor Luiz disse: sim, senhor. Aí disse: pois olha, botou um dinheirinho na bacia do menino e disse: pois olha, continue tocando, aprenda a tocar mais e tenha cuidado nessa sanfona, que é uma sanfona muito boa. Só foi isso que ele disse ao menino, deu as costas, entrou no carro e foi embora. Então, E era dele. Era dele. Meu Deus. Era a sanfona de seu Luiz, que tinham roubado em São Paulo. Em São Paulo, que Reginaldo vendeu de presente para esse Será menino que lá em essa música tem Cajazeira. algum sentido? Quem roubou minha sanfona? Olha aí. Traz de volta seu ladrão. Hoje essa sanfona branca que eu estou tocando nela é a sanfona do povo. Essa sanfona do Tudo povo, tem história, né? ela foi encontrada. E quem está lá era Roberto. Não, foi o Roberto que roubou e deu o menino. Carlinhos, o De Reis. Parabéns, Carlinhos, ao belo programa e esses depoimentos dentro da veracidade e essas músicas de Luiz Gonzaga ao fundo. Poxa, como eu estou aprendendo com essa entrevista desse cidadão aí, Carlinhos. Parabéns. Obrigado, Carlinhos. É uma aula, porreta mesmo. Ô, Reginaldo, quem foi, do seu conhecimento e na sua opinião, lógico, o Luiz Gonzaga teve muitos e muitos parceiros, mas houve destaque dessas parcerias, né? Entre eles, Humberto Teixeira, Zé Dantas, que esses dois são os mais destacados, né? Mas, do seu conhecimento, houve mais alguém que se destacou assim, que a gente não tenha conhecimento? São 246 compositores. Só. Dentre eles nós temos compositores que seu Luiz gravou 23 músicas, como Onildo Almeida, de Caruaru, e temos compositores que seu Luiz gravou uma música, que foi Patativa do Assaré, que gravou Triste Partida. Também não precisava gravar mais. Também do tamanho. Uma história também. Então, o próprio Luiz Ferreira, Tem um carregador não aí? de Caruaru, está escrevendo um livro. Daí. Eu tenho esse material. Está escrevendo e pesquisando. Ele liga muito para mim, Luiz Ferreira de Caruaru, que esse ano o Gilvan vai lá para receber o troféu Asa Branca do Agreste, que é promoção dele. E nesse caso, o Luiz, a pesquisa dele é os compositores. Ele procura os compositores. Alguns eu dei, como por exemplo, Estrada da Vida. Nessa estrada da vida, fico a imaginar que caminho. Posso me lembrar, essa música só foi uma que seu Luiz gravou de uma dupla. Um era o sanfoneiro dele, o último sanfoneiro dele foi o Mauro, José Aparecido, e o neguinho do forró, que é o Geraldo. E o Geraldo ainda mora em Exu, a gente chama o neguinho do forró. Ele mora em Exu. E o Luiz não sabia nada, conhecia a música, Estrada da Vida. É uma música muito conhecida, por sinal, muito bonita. E não teve como entrevistar o Aparecido José, porque a hora que o Luiz foi lá, o cemitério estava fechado. Aí ele entrevistou o Valdir Geraldo, que é o neguinho do forró. Se fosse Missão Velha, Roberto estava
E nós temos, como você perguntou, o Nildo Almeida foram 23 músicas. O Zé Clementino aqui de Vaz Alegre foram 8 músicas. O Marcolino lá da... Zé Marcolino foram 8 músicas. Então, nessa sequência... Hein? Gildo Moraes. Justamente. Quem foi? Você falou? O Nildo Almeida, inclusive o Gilvan esteve com ele agora, que o Gilvan tem um programa. O Valdo Almeida. Tem o programa que ele tem, o Web Rádio Gonzagueando. Gilvan. No YouTube. No YouTube, Então, nós fomos a Caruaru e fizemos questão de encontrar o Nildo Almeida. E a entrevista que Gilvan fez, pelo menos o que eu marquei, que eu fiquei esperando lá, foi 5 horas de entrevista. Aí, Vai se conversar contigo. nessas alturas, Não Dá existe. pra isso mesmo. esse pessoal se forma a família Gonzaguiana. Porque assim como o Gilvan teve essa oportunidade, eles saíram do evento, quando eu disse, Meu, sei lá, Adriano, leva descarregou. o Nildo Almeida lá pro Alto do Moura, que Gilvan quer entrevistá-lo. Aí nós fomos para lá, o Rafael Lima também entrevistou. Entendeu? Então, nós tivemos compositores. Agora há pouco tempo eu encontrei uma menina que, compositora, mora em Teresina, a Solange. Ela compôs aquela música, só uma, que seu Luiz cantou, porque foram 3 músicas que seu Luiz cantou sobre Lampião. E Dona Helena disse, tu só cantou metendo a bomba em Lampião. Aí disse, não, agora eu vou cantar uma sem meter a bomba em Lampião. Aí cantou essa, Lampião era besta não, que é de Solange, essa menina que mora em Teresina. Só foi uma delas. Então dessas pessoas são 246 compositores. Agora, os que se destacam mais, você frisou muito bem, indiscutivelmente, Humberto Teixeira, porque foi o primeiro. Zé Dantas, que foi um material, que como um jornalista, uma pessoa de rádio, fazia jornal na rádio de Iguatu, em 87, quando eu levei seu Luiz para receber o título de cidadão iguatuense. O rapaz chegou a mim e disse, Arnaldo, deixa eu entrevistar Luiz Gonzaga. Eu disse, mas vai logo agora, ele vai tomar café agora de manhã. Isso é ligeirinho. Eu disse, sim, locutor de rádio vai fazer entrevista ligeirinho. Mas deixa que era gente minha. O seu Luiz tinha feito o show à noite, foi uma festa muito boa. Aí eu disse, não, tudo bem. Seu Luiz, eu digo, sim, tem que ser agora. Aí então, ele fez uma pergunta. Seu Luiz, como foi o seu casamento com Humberto Teixeira? Aí ele disse, foi como uma luva vestindo uma mão. Olha a filosofia. Eita, Como uma luva vestindo uma muito mão. profundo, cara. Ele disse com Humberto Teixeira e Zé Dantas. Olha, atacou no principal ponto, Humberto Teixeira e Zé Dantas. Aí ele disse, com Humberto eu criei o baião e com Zé Dantas eu criei o forró. Encerrou a entrevista. Humberto Teixeira tinha cheiro de asfalto, de cidade grande. E Zé Dantas? Ele disse, tinha cheiro de bode velho. Porque Zé Dantas nasceu praticamente nos matos, o pai dele era fazendeiro, ele estudava em Recife, fazia medicina, e era gente que veio. Veja que as músicas dele tem cheiro de fazenda, tem cheiro, né? E seu Luiz foi um grande filósofo. Você tá louco. Para dizer isso. Meu amigo. Ô, Reinaldo, A Amélia Guiche Luiz Gonzaga é de é Portugal, considerado assim uma alta árvore, que ninguém sabe o seu tamanho nem a sua dimensão. Isso é verdade? O Fernando da Câmara Cascudo escreveu isso. Eu acho que você naquela época, para falar em locução de rádio, você lia as capas de livro, de disco, e tem uma capa de disco. E traz essa descrição. Fernando da Câmara Cascudo, né, com um grande nome de Natal, e ele cita isso. Luiz Gonzaga foi a
alta árvore que ninguém sabe também. Ah, ele leu, né? Oh, tem uma senhora aqui de Portugal, né? É, Amélia Guicho. Amélia Guicho. Valha, meu Deus do céu, abençoe você e meus amigos com essa entrevista tão bonita. Tem um camarada aqui que diz J. Ferreira de São Paulo. Eita, programa danado de bom. Zacarias diz, eu irei fazer um cordel com tudo que eu estou ouvindo nesse programa. Você quer fazer um cordel? Ô, Reginaldo, são tantas dúvidas que eu tenho, certo? Que talvez a gente virasse à noite, eu fazendo perguntas em relação às dúvidas que eu tenho. E se abre para ouvir, Carvalho? Existe uma música que eu, no primeiro programa que eu fiz, eu falava a respeito dessa música. No dia 9 de setembro do ano de 1963, 9 de setembro, à meia-noite, para o dia 10, eu viajava para Canindé a pé. Eu, minha mãe, que hoje está com 96 anos, 2 tias, um primo e um cidadão que ia levando 2 animais, 2 jumentos. Na bagagem, comidas, roupas, rede. E sempre que há oportunidade de eu escutar essa música, Estrada de Canindé. Mas em uma certa oportunidade, uma pessoa me falou que esta música, Estrada de Canindé, não tinha nada a ver com o Canindé de São Francisco. O que é que você me diz a respeito disso? Não, ela foi feita, foi combinada. Humberto Teixeira e seu Luiz combinaram, porque Canindé é uma cidade antiga, a Romaria de Canindé já existia, e eles combinaram para fazer. Inclusive, foi citado ontem, não foi? O Evaldo fez uma lembrança no documento. Pode voltar. Em Madalena, nós tivemos o padre Gotardo Tomás de Lemos, foi nosso grande amigo. Inclusive agora mesmo, ao sair de casa, eu botei pilha numa máquina de tirar retrato. Olha o logo, máquina de tirar retrato. É a pilha. É a pilha. Que foi... não, é porque eu não uso o WhatsApp. Nem também tenho estragando. Então eu uso o raio da pilha, eu uso máquina de tirar retrato, a pilha, viu? O relógio, né? Relógio acorda. Grão duro. Então, o padre Gotardo tinha saído de Madalena. Inclusive a gente está desenvolvendo esse tema, porque o padre Gotardo foi uma grande figura, o nome dele continua no nosso meio. E quando o padre Gotardo saiu de Madalena, construiu um colégio em Fortaleza, e o padre que substituiu o padre Gotardo em Madalena ligou para ele e disse: padre, não dá para o senhor, a igreja aqui está uma peinha danada, padre, dá para o senhor arrumar Luiz Gonzaga para vir aqui fazer o show? Aí disse: eu vou ver. Aí, seu Luiz sempre teve um grande respeito aos padres, às pessoas. Não tinha distinção religiosa. Aí o padre Gotardo ficou feliz, esperou ele em Fortaleza e eles foram. Vamos, para vir de Fortaleza para Madalena tem que passar em Canindé. Quando passou em Canindé, seu Luiz disse: ei, padre, o senhor padre é quase santo, não sente fome não. Eu estou com fome. Mas então vamos dar uma paradinha aqui pra gente comer alguma coisa. E tinha um restaurante, inclusive depois, muito tempo, sem eu saber de nada, eu passei nesse restaurante e comi. Não vou dizer o que eu encontrei dentro da carne, mas não vou dizer. Mas eu liguei esse assunto, que passava em frente a esse restaurante. Aí disse: Gonzaga, vamos comer aqui? Aí sentaram, quando sentaram, eram aquelas portas assim inteiras, né? Inteira, porta de bodega, Duas bandas. Bodega do meu pai.
Ainda é. Aí o senhor Luiz sentado e pediram a comida, aí o senhor Luiz disse, que lugar é esse, padre? Aí disse, é Canindé. Disse, ih, rapaz, é o quê? Ele disse, é Canindé. Aí disse, São Francisco disse, é. Ih, rapaz, vamos embora daqui. Por que, senhor? Por que, Luiz? Aí ele disse, não, porque o povo de Canindé disse que quando pegar eu e Humberto, o pau baixa. Vai. Aí, não, se o povo souber que eu tô aqui, aí o pau vai arriar. Aí ele foi e disse, por quê? Aí disse, não, porque na música, automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Aí o povo, quem é rico anda em burrico, quem é pobre anda a pé. Isso é uma brincadeira, isso se torna até um elogio. Aí dizer que o povo de Canindé interpretou mal, dizendo que o povo de Canindé não conhecia automóvel. Automóvel lá nem se sabe se é homem ou se é mulher. Então eles achavam que era uma discriminação. Aí seu Luiz era medroso, para baixar o pau, mas o povo daqui vai me pegar. E esse assunto, quem me contou não foi seu Luiz, foi o padre Gotardo. E vindo do padre Gotardo, quer dizer, foi fantástico. Quem é pobre anda a pé, mas se o pobre, e eu constatei isso, pelas estradas de manhãzinha cedo, eu vi o Campina cantar, certo? Eu me banhei, né? Me banhei nos poços d'água às margens das estradas. Nesse tempo? Sim, em 63, eu fui a pé, pra Canindé, né? E já era gente. Tinha 15 anos, Deixa eu ler, Giovanni, deixa eu ler isso aqui, Passa o microfone. Gessélio Coutinho. Zaque Muniz diz, programa tá tão bom. Meu Deus, como é bom ouvir essas histórias. Meu saudoso pai, Chico Coutinho, defendia o Gonzagão até debaixo d'água. Parabéns pela homenagem. Grande abraço, estou aqui no distrito de Belém. Diga lá, Giovanni. Pegando aqui a deixa do Reginaldo, para você ver a importância que tem a nossa região para a cultura gonzaguiana. Nós temos aqui, que é de conhecimento de todos, a Fazenda Massapê Grande, que é de Armando Falcão. Armando Falcão foi ministro da Justiça na época, e para quem assistiu, para quem leu, inclusive quando Luiz Gonzaga veio para Madalena fazer esse show, Luiz Gonzaga também, na mesma época, ele lançou o livro O Sanfoneiro do Riacho da Brígida, que é do escritor Sival Sá. Foi lançado também em O Madalena. homem quase que foi presidente. Já tem uma parte, né? Uma participação do Luiz Gonzaga. No CD Luiz Gonzaga Volta para Curtir, foi gravado em 72, no Teatro Teresa Raquel, que por coincidência hoje se chama Net Rio, foi o mesmo teatro que Reginaldo fez a exposição. E o jovem Armando Falcão é um daqueles jovens que incentivou a Luiz Gonzaga. Não sei se a gente você assistiu aquele filme que fala de pai para filho, e tem aquele momento que Luiz Gonzaga está no mangue tocando sanfona, e quem leu a história de Luiz Gonzaga sabe muito bem o que a gente está falando. Então a ligação é muito forte. Arnaldo Falcão foi uma das pessoas que, quando era jovem, que Luiz Gonzaga conheceu no Rio de Janeiro, também incentivou a Luiz Gonzaga. Até então Luiz Gonzaga não tocava as coisas do norte, tocava tango argentino, valsa e outras músicas que ele tocava, que ele mesmo fala em entrevistas. Então nós temos o Padre Gotardo, que trouxe Luiz Gonzaga. O Padre Gotardo foi o primeiro padre que transmitiu a missa direto do Vaticano para o Brasil. Foi ele que transmitiu a missa do Vaticano para o Brasil, foi pároco aqui na cidade de Madalena. Nós temos xarambubienses, que nem o Padre Gotardo era daqui. Isso, nós temos não, ele é de Quixadá. Nós temos isso, nós temos xarambubienses que teve ligação. Você falou aí do barbeiro, que isso aí é um fato que eu não sabe. Que depois eu quero vir conhecer, quero gravar um vídeo, um depoimento com esse cidadão nos nossos arquivos, né? Então, assim, a nossa região, o Sertão Central, ele tem uma ligação muito forte com essa cultura gonzaguiana. E Luiz Gonzaga foi muito próximo do Armando Falcão, e a gente está até em contato com a família, porque eles têm muitos arquivos, vídeos. Uma pessoa me confessou e disse: rapaz, fale com o rapaz aí que é filho do Armando Falcão, porque no Rio de Janeiro, lá no apartamento, está encaixotado muita coisa,
Gonzaga visitava muito o apartamento. Visitava muito o apartamento do Armando Falcão. Fez uma música para Armando Falcão. Tem uma música que Luiz Gonzaga fez para Armando Falcão. E segundo essa pessoa que cuidou de Armando Falcão muito tempo na velhice, Armando Falcão tinha muitos vídeos VHS